Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação do programa Batalha na TV. Este nosso encontro de todos os domingos pela manhã, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Olha, no programa de hoje, nós iremos conversar com o espírita André Moraes, que vai nos falar como é o relacionamento das pessoas, o que é necessário para que as pessoas possam conhecer o salto quântico, que é hoje acompanhado e seguido praticamente no mundo inteiro. Iremos conversar com ele também sobre o Setembro Amarelo, que é um alerta contra o suicídio. E teremos uma presença feminina, a advogada e enfermeira Irene Ferreira, que vai falar sobre a situação da enfermagem aqui em nosso estado e sobre a situação de uma sede que foi construída há alguns anos, ali uma sede portentosa, bonita, na rua Duque de Caxias, e nunca foi inaugurada. A partir de agora, Irene Ferreira e André Moraes, aqui no nosso programa. Irene Ferreira, bom dia. É uma satisfação muito grande tê-la aqui no nosso programa, a advogada e enfermeira Irene. Aí a pergunta é, como é conciliar duas profissões que são antagônicas, né? Não tem nada a ver uma entre a outra. Como é que é esse trabalho no dia a dia, Irene? Bom dia, Batalha. Eu quero dizer que o prazer é todo meu de estar aqui no seu programa, né, compartilhando esse momento, conversando sobre assuntos tão importantes. E respondendo a sua pergunta, eu quero lhe dizer que não há muita dificuldade, tendo em vista que o direito, ele se relaciona com tudo. Tudo envolve o direito e ele também auxilia para que a gente tenha uma compreensão melhor de tudo que nos cerca. Então, eu entendo, na verdade, que são profissões complementares. Muito bem. Agora, das duas profissões, qual é a que você mais se dedica, ou melhor dizendo, mais se apaixona? Não é? Porque isso é igual filho, não é? Não adianta a gente dizer assim, não, você tem quantos filhos, Irene? Dois. Sempre tem uma predileçãozinha para um, né? O pai puxa para um lado do outro, então é mais ou menos por aí. Aí você é advogada, primeiro você foi enfermeira, né? Uma das duas você tem que ter uma quedinha maior. Qual é? Então, a minha paixão sempre foi a enfermagem. Acredito que a enfermagem, ela traz algo muito especial, que é o cuidar do outro. Isso sempre me chamou a atenção, desde que eu procurei, no universo das profissões, eu procurei aquela que eu pudesse me identificar. A gente tem uma máxima que diz o seguinte, você não escolhe a enfermagem lhe escolhe. Então, a minha opção por direito partiu justamente pelo fato de ser enfermeira e de sentir que precisava estudar mais para poder auxiliar nas lutas da minha profissão. Então, eu diria que, na verdade, a enfermagem foi que puxou o direito na minha vida. Uhum. Muito bem. Você já foi presidente do Corém, presidente do COFEM. Talvez essas batalhas, né, tenham feito com que o direito também tenha sido puxado para a sua vida. Falar nisso, Irene Ferreira, qual é o estágio, qual é a situação hoje da enfermagem em Sergipe? A enfermagem em Sergipe pede socorro. Hoje nós temos uma situação de muita dificuldade que ela vem não só do estado de Sergipe, mas inclusive de uma política nacional. Nós estamos enfrentando uma pandemia, muita gente acha até que já acabou, mas não acabou. Mas no momento crítico dessa pandemia, a enfermagem sentiu muito forte os impactos dela. Então, eu diria que a enfermagem pede socorro, a enfermagem pede um olhar diferenciado da sociedade e dos seus gestores. Parece um paradoxo, né, Irene? Porque você, ao falar na pandemia, já se vão 7 meses, todos os profissionais da área de saúde a gente tem que valorizar, né? Mas, em especial, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estavam ali na linha de frente, nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos, nos hospitais particulares, do minuto que o paciente chegava até
a sua saída. Então, quando você coloca isso, parece assim, que o enfermeiro virou patinho feio na história? Então, eu acredito que a questão não é bem o patinho feio. A questão é que ele não tem a valorização que ele necessita para que continue. Basta dizer que os profissionais de enfermagem, eles precisam ter 2 a 3 empregos para que possam viver com dignidade. Os profissionais de enfermagem estão cansados, eles estão desestimulados, o termo é esse, desestimulados porque eles não conseguem atingir um mínimo, que seria uma jornada de trabalho definida em lei. Os profissionais não têm jornada de trabalho definida em lei, não tem piso salarial definido em lei, ficando à mercê dos gestores. Então, isso faz com que a profissão se desestimule, isso faz com que as pessoas que estão nessa profissão, elas busquem outras profissões, passem a atuar em outras áreas, e isso vai causando uma certa evasão na enfermagem. Então, tem uma rotatividade muito grande. Muitos vão chegando, mas também muitos vão saindo. Isso é algo preocupante, porque a gente vai para uma questão da qualificação mesmo. Nós vamos perdendo pessoas extremamente qualificadas e vão chegando outras pessoas que estariam iniciando naquele momento. Então, é um ciclo. Muito bem. Você, quando foi presidente do Corém aqui, você revolucionou a enfermagem, não só no que diz respeito à estrutura para os enfermeiros trabalhar, como também você dignificou uma categoria que estava totalmente desgastada, né? E esse trabalho lhe valeu o chamado para o COFEM, onde você chegou à condição de presidente do Conselho Federal de Enfermagem. De repente, volta tudo a estaca zero, Irene? O que foi que existiu? Então, lá em 2008, nós lideramos um grupo que procurava uma abertura maior do Conselho Regional. É a nossa casa, o Conselho Regional. E aquele regional, à época, o Corém Sergipe, vivia uma situação de chumbo. Era só aquele grupo que comandava e pronto, ninguém tinha mais acesso, ele não tinha sua função social de forma ampla estabelecida. Então, nós fizemos um movimento na época no Estado, conseguimos chamar a atenção da sociedade, do Legislativo, do próprio Conselho Federal, do Ministério Público Federal, e foi decretada a intervenção. Isso em 2008. Final de 2008 também, nós fomos a primeira chapa eleita democraticamente pela categoria. Nossa gestão durou de 2008 a 2012, momento em que eu fui convidada pelo Conselho Federal de Enfermagem para integrar a chapa do Conselho Federal. De tão intenso que foi nosso mandato, haja vista que nós realizamos concurso público, nós fizemos a compra do terreno da nova sede, nós também, à época, criamos o primeiro encontro de técnicos e auxiliares de enfermagem, fizemos vários convênios para fiscalização em conjunto com o Ministério Público Federal, Vigilância Sanitária. À época também nós fizemos aquisição de frota de veículos para a fiscalização do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Enfermagem, e também renovamos todo o parque tecnológico, que são os computadores, sistemas que precisam ter um conselho. Ou seja, nós aparelhamos de estrutura e organizamos administrativamente esse conselho. Isso rendeu, como eu disse anteriormente, um convite para ir para o Conselho Federal. Então, eu permaneci no Conselho Federal de 2012 até este ano, até meados desse ano, que foi o ano de 2020, onde por lá assumi vários cargos e estive à frente de várias lutas da enfermagem. Exemplo da Coordenação Nacional 30 Horas, entre tantas outras lutas que se faziam necessárias que tivesse atuação de um agente do Conselho Federal de Enfermagem. Muito bem, Irene. Então, em função disso, uma perguntinha
Eu passo sempre ali pela rua Duque de Caxias, né? Não é Duque de Caxias? Eu vejo aquele prédio assim suntuoso que foi erguido há alguns anos já pelo Conselho de Enfermagem e não funciona. Inclusive, moradores de rua estão até dormindo ali embaixo. O que é que está acontecendo com aquilo ali? Veja, essa é uma das nossas maiores tristezas, porque, como eu falei anteriormente, foi uma conquista da nossa gestão, o recurso para comprar o terreno. Foi uma conquista também nossa assegurar o recurso para construir aquela sede, mas infelizmente a atual gestão, que hoje tenta a reeleição, ela, durante os quase 3 anos em que permaneceu, não adotou nenhuma medida para que para que houvesse a mudança, para que houvesse a instalação na sede da Rua Duque de Caxias. Hoje aquela sede, infelizmente, ela serve, como você mesmo disse, para moradores de rua ou para estacionamento para os que lá vão. É uma sede subaproveitada, é uma sede belíssima e que hoje está em processo de deteriorização, porque ela não foi olhada com uma prioridade para que a sede que hoje se encontra na Hermes Fontes fosse transferida para a sede da Rua Duque de Caxias. Muito bem, então, em função disso, vem eleição dias 8 e 9 de novembro, com 2 chapas disputando, uma que é a de situação, a chapa conservadora, podemos dizer assim, e a outra é formada por um grupo do qual você participa. Isso. 8 e 9 de novembro haverá a eleição e nós somos a chapa 2, a chapa que é oposição ao grupo que hoje se encontra gerindo o Conselho Regional de Enfermagem, e estamos aí justamente nessa luta de oposição porque nós não concordamos com a condução que foi dada ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe nesses últimos 3 anos. Entendemos que podemos fazer melhor sim, entendemos que há muito que se fazer pela enfermagem, não só pela enfermagem representar algo extremamente importante na sociedade, é porque, antes de tudo, ela merece. Irene, quero agradecer a sua participação aqui, um abraço, a satisfação muito grande para nós que fazemos o programa Batalha na TV, ok? Eu quero agradecer mais uma vez, Batalha, por esse espaço tão importante e dizer que você também é uma pessoa que tem o carinho da enfermagem, por sempre ser essa pessoa que nos apoia e leva a nossa voz a tantos outros. Ok, um abraço para Irene Ferreira, que participou aqui do nosso programa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos.